Graça e paz, amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, se você ouvir som aqui de fogos, é o pessoal comemorando aí a vitória do Jair Bolsonaro como presidente da República, né? Eu quero fazer desse vídeo, além dessa notícia aí, eu quero fazer desse vídeo um apelo para os irmãos orar agora pela nação brasileira, com essa nova transição que tem, né? A grande verdade é que agora, eu coloquei lá no Facebook, inclusive, as nossas reuniões familiares, né, serão audiências de conciliação, porque o que teve de intriga, briga, essa eleição, meu irmão de Deus, foi um negócio de outro mundo, não é verdade? O povo discordando, foi muito forte esse negócio, né? E eu quero também trazer aqui um comentário, eu não vou ficar pregado aqui em política, não. Quero fazer um comentário bíblico, uma análise espiritual e quero fazer de uma forma dinâmica, sem ficar aquele estudo bem, abre a Bíblia lá e tal, coisa dinâmica, rápida, né? Até preparei aqui, ó, um papelzinho, não sei se dá para vocês olharem, né, ver. Eu quero falar sobre Efésios capítulo 6. Principados, potestades, os dominadores da maldade, ou as hortes infernais da maldade, né? E quero falar de alguns tipos de esquemas espirituais que governam. E aí, mesmo que se fosse Haddad tivesse ganhado, né? Independente de seja Bolsonaro ou Haddad, qual é a intenção espiritual por trás de tudo isso? Qual é o esquema maligno, demoníaco que existe atrás da política brasileira? E você vai entender esse texto aqui de Efésios capítulo 6, que Paulo fala sobre a batalha espiritual de uma forma muito forte. Então preste atenção, isso é conhecimento para a tua vida, para tu saber que a única escapatória que existe para vencer no mundo espiritual, essa chave de vitória está na mão da igreja. Só que a igreja que entende essa batalha e a igreja que faz algo para vencer essa batalha. Você sabe que a nossa intenção aqui é ensinar as pessoas, tá bom? Já se inscreve no canal aí, marca o gostei. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Se você está assistindo esse vídeo no nosso novo canal, amém. Fica firme aí. E se você ainda não conhece o meu novo canal, vou deixar aqui o primeiro link nas descrições para todos vocês irem lá e se inscreverem. Eu vou estar colocando conteúdos exclusivos lá também. E eu quero que você vá lá. Todos que já estão inscritos aqui, vão lá e se inscrevam neste canal. Tudo bem? Se inscreva, ative o sininho e marque o gostei. Vamos lá? A Bíblia fala sobre principados. O que são os principados? Talvez você não consiga enxergar aí, mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Principados, eu vou fazer aqui um esquema, né? Tem aqui vários, ó, tá ouvindo aí o barulhinho? Várias coisas. Vou até citar para vocês. Vou falar sobre principados, potestades, certos? Príncipe do mundo das trevas, hortes, né? E falar sobre tronos. Que tipo de esquema maligno é esse? Você vai perceber que existe uma escala. Da mesma forma que tem um presidente da república, tem um presidente demoníaco, um príncipe demoníaco. Da mesma forma que tem governadores que regem aí os estados, também tem governadores espirituais da maldade. E assim vem uma escala. É um negócio fantástico aqui que eu quero passar para vocês entenderem. Vamos lá, principado. Principado é uma palavra grega, né? Vem de uma palavra grega asher ou archon. E você pode encontrar até arcai. Não sei, não sou especialista na pronúncia, né? Então você vai encontrar todas essas palavras. Essa, inclusive, já vou dando logo aqui um entendimento, essa palavra archon ou archer, né? Que deu origem também, que veio, é de uma raiz semântica da palavra arquiteto. Por aí você já começa a perceber que uma das características do principado é construir algo.
construir esquemas malignos, maquetes espirituais, formas de pensamentos na mente das pessoas, porque esses espíritos, principados, eles não se manifestam na igreja. Não tem como. Ah, pastor, e aquele que manifesta na igreja, o fulano de tal, a pombagira, não sei quem, o Zé não sei o que lá. Todos esses demônios fazem parte de uma outra linhagem que eu vou falar aqui para vocês. Quem são? Esses são os mais fraquinhos. Principados. A palavra principado, né, que tem origem aí grega, que eu disse para vocês, são governadores. Principados significa governo ou governadores. Logo esse espírito ou esses espíritos são espíritos governadores da alta hierarquia espiritual. Você vai também encontrar a palavra magistrados. Você vai encontrar também uma raiz semântica dessa palavra principado como começo, dentro de uma ordem e de tempo, ou seja, os primeiros, o começo, os primeiros de uma alta hierarquia. Então, tudo isso quer dizer os principados, são aqueles que comandam, aqueles governadores, certos? E esses espíritos, eles constroem maquetes, arquetipos de pensamento, não sei se você consegue entender isso, arquetipos de pensamentos malignos, e eles vão distribuir, eles criam e distribuem para as outras hierarquias abaixo dele. Aí nós vamos aqui entrar na próxima, potestades. A palavra potestade, nós temos aqui a palavra grega oxuísia, tá? Que significa autoridades, ou dentro já de um entendimento, dentro de uma explicação melhor, vamos dizer assim, significa autoridade que permite ou impede. Também pode ser traduzido como poder delegado, um poder dado a alguém. Então essas potestades são uma outra hierarquia abaixo, certo? O principado dá poder para as potestades, ele delega o poder. Então potestade é aquele que recebeu o poder. Ele está aqui já num segundo nível abaixo, certo? Então ele vai receber poder, também é um espírito, né? A Bíblia fala até de potestade do ar, é um espírito também de uma hierarquia muito grande, certo? Então esses poderes aqui, esses espíritos chamados poderes, são que vão causar desastres naturais, vão causar chacinas em massa, genocídio, é alto nível também. Aí a escala vai reduzindo mais, né? Nós temos aqui também as hórtias, que Paulo fala, hortes. Essa palavra também que vem do latim, também grega, né? Horte significa, olha só como que é interessante, exército ou tropa. Então quando Paulo fala sobre as hórtias infernais da maldade, ou espirituais da maldade, depende da tradução bíblica, está falando de uma tropa e de um exército. É aqui, nas hortes infernais da maldade, que estão aqueles demônios chamados legiões. São vários demônios juntos. Aqui está falando de um exército. Então, é esse exército, é essa classe menor aqui, desses espíritos chamados hortes ou tropas, em outros entendimentos fala de falange, né, de demônios. Então, aqui é um tipo de organização, só que menor. Percebe alguma coisa? É como se fosse assim, o principado é o governador, certo? Tem um acima dele ainda, eu vou falar. O principado é o governador. Os poderes é como se fosse um prefeito de cidades. As hortes infernais são como os vereadores, tá entendendo? E assim vai indo. Então nós temos aqui as hortes, né? E essas hortes espirituais da maldade, a palavra maldade aqui é iniquidade. Lembra que eu tenho um estudo aqui sobre iniquidade? Iniquidade pode ser traduzido no avon, no original grego é avon, né? No original grego, avon. Iniquidade tem a ver com perversão, depravação, maldade,
injustiça, erro ou inclinar-se de um modo tendencioso. Nós podemos pegar também Mateus 7, 23, quando Jesus fala, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticaram a iniquidade. Nós temos ali a palavra também grega, anomia, e anomia significa sem lei, porque a iniquidade é um pecado cíclico, é um pecado compulsivo, é um pecado repetitivo, que faz quebrar todas as leis que existem. É um pecado que ultrapassa a moral, ultrapassa tudo, né? Então, a iniquidade, ela é espalhada por esses espíritos aqui, hostes infernais, a tropa, a falange, eles que vão disseminar os pecados nos bairros, nas cidades, dentro da família, na vida das pessoas. São eles que vão levar a prostituição, a bebedice, o assassinato, o homicídio, né? A briga dentro da casa, todo tipo de iniquidade que você pensar, todo tipo de mal que você pensar, ele vai jogar. Mas tudo vem por causa de um plano lá em cima. O governo, o principado, ele trabalha de criar arquetipos de pensamento filosóficos, ideológicos, religiosos e todo tipo de plataforma, estrutura mental de pensamentos para controlar as pessoas, né? Por que está tendo essa briga tão grande nessas eleições? Porque é uma transição, né, de governo e de pensamento muito grande. Então tem muita gente que fica ainda brigando, discutindo, perde até a amizade, né, e o respeito com as outras pessoas por causa disso, por causa de um pensamento que está tão arraizado, tão fundamentado no inconsciente, nos neurotransmissores dessa pessoa, que ele não consegue abandonar. E às vezes, por mais que aquele pensamento seja errado, ele tem como verdade. Então esses espíritos, eles cegam o entendimento das pessoas, eles cegam os olhos, colocam escamas nos olhos das pessoas para dizer que o pecado não é pecado. Então você começa a imaginar o que é que acontece. Então, se você pega o comunismo, o socialismo, o marxismo, essas outras formas de governos que tem por aí, o nazismo, o fascismo, todas essas formas de pensamentos de governo, esses sistemas de governo, eles são criados pelos principados para controlar o quê? As massas. Da mesma forma, isso se encaixa dentro das igrejas, com os pensamentos que às vezes são totalmente errados, fora da Bíblia, mas que homens, padres, pastores, qualquer tipo de líder, coloca na mente daquelas pessoas ali. É isso daqui que é a verdade, às vezes sendo mentira. E às vezes no final leva tudo para o engano, tudo para o lado errado. Então esses principados, onde tem governo, onde tem coletividade, onde tem vários números de pessoas, é onde eles vão atuar. E de forma silenciosa, de forma sem ninguém perceber, mas dentro do pensamento. Por que a maior libertação ela tem que ser aqui na mente? Conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem que ser aqui na mente? Porque tudo começa aqui. O arrependimento começa aqui, dentro da nossa mente. Então, para isso, nós temos que nos arrepender. Então, preste atenção. Principados, governadores, potestades, uma outra hierarquia de demônios que o governador dá autoridade, como se fosse, eu dei um exemplo aqui, como se fosse um prefeito. E nós temos aqui a terceira, hostes, exército, tropa, né, de espíritos. E também uma outra classe que tem, que essa em Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala sobre tronos. Porque o esquema é esse: o principado governa, depois tem os poderes, depois as hostes que se espalham, né, nos bairros, nas cidades, nas famílias, nas ideologias, nas culturas, em tudo. E aí, no final, o propósito é fixar o quê? Tronos de iniquidades. Então, existe cidade, existe bairro, existe lugares, existe casas, que existe tronos de iniquidade, de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, e assim vai, de todo tipo de pecado. Tronos
Se nós pegarmos aqui a palavra grega tronai, significa um poder de tribunal, ou seja, os tronos, eles vão delegar, né, o que vai acontecer ou o que deixa de acontecer em uma pessoa, em uma família, em um bairro e assim sucessivamente. Existem tronos, pode ter certeza, a nível nacional, né? O Brasil vive tronos de idolatria. Existe tronos de idolatria? Sim, existe sim. Então você começa a perceber que existem esses tronos aqui. Tronos é um lugar, cidades... E pastor, tem cidades trono? Tem. Cidades que são tomadas pela feitiçaria, reconhecida como a cidade da feitiçaria. Nós temos aí uma cidade no Maranhão chamada Codó, que todo mundo tem medo, meu Deus do céu, porque lá tem muito terreiro de macumba. Então, são cidades tronos, eles colocam ali e fixam, né, tronos de iniquidades, mas assim, tronos tem em bairros também. Aqui em Goiânia, ali perto da BR-153, divisa de Goiânia e Aparecida, tem um lugar só de motéis e a prostituição lá é escancarada assim. Então, é um trono de prostituição. Mas além do principado, das potestades, dos tronos, tem também este daqui, ó. Estes aqui, que são os príncipes do mundo das trevas, ou príncipes do mundo das trevas. Aí nós temos aqui a palavra grega cosmocrator, que significa governadores mundiais ou senhores do mundo. A palavra cosmo significa mundo, krator significa governados ou governador. Então, quando a Bíblia fala sobre príncipe do mundo destas trevas, está falando de espíritos aí. Então, nós temos aqui o principado, é um governador de estado, vamos dizer, certo? Nós temos aqui a potestade, que é como se fosse um prefeito. Nós temos as hortes infernais, né, da maldade, da iniquidade. São espíritos de bairro, de cidade, de casa, de família, até chegar ao pessoal, o indivíduo, né? E nós temos aí acima dos principados aqueles que governam a nação toda, que é o príncipe do mundo das trevas. E aí, em cada país sempre vai reger algum tipo de iniquidade, algum tipo de trono maligno. Aí você começa a entender o que é que Paulo diz que nós temos que lutar, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados. Quem é, ou que igreja, ou que movimento forte, conhecido no Brasil, que está lutando contra eles aqui, ó, os príncipes do mundo das trevas? Porque tem crente, ó, vou colocar aqui, tem crente que não consegue. Você ouviu o nome do Zé Pilintra, do não sei quem lá, de um demôniozinho, já fica com medo, que está aqui nessa classe menor das hortes. Esses aqui é os mais fáceis de combater, esse aqui é os mais fracos, você entendeu? Quem é que está combatendo principados? Quem é que está guerreando a nível de estado? Quem é que está guerreando a nível nacional para o Brasil? Para guerrear desse tipo, irmão, Deus tem que levantar profetas desse nível, profetas com influência, ou seja, os grandes líderes, os grandes pastores, que a maioria não tem essa visão espiritual, ou tem, mas é tímido, entendeu? Não vão conseguir alcançar êxito nenhum. Então os crentes estão longe de vencer todo um trono de iniquidade que está no Brasil, comandado pelos príncipes das trevas, comandado pelos principados, pelos poderes, pelas hortes infernais. A igreja local, a igreja pequena local, ela luta contra as hortes infernais. A igreja a nível nacional, ela pode lutar contra principados. Mas que igreja que você tem seminários de intercessão pelo Brasil para restaurar e a coisa? Tem, mas é muito tímido. Muito tímido. Então muita gente coloca, pastor, a nossa briga não é política, tem a ver com a política sim. Pastor, a nossa briga não é ideológica, tem a ver com a ideologia sim. A nossa briga não é filosófica, tem tudo a ver sim. Porque estes principados, eles atuam na mente das pessoas, no inconsciente coletivo, para controlar as massas, para manipular através do pensamento iníquo, do pensamento reprovado diante de Deus. Porque a iniquidade, ela começa aqui,
e aqui no nosso coração. Então, antes de tudo, tem que combater aqui e aqui. E é com oração, com jejum, com arrependimento. Poucas igrejas fazem isso, timidamente. Vamos orar para que Deus levante um exército de homens e mulheres que vão combater as ideologias, filosofias, as religiosidades, as coisas que o diabo, através dos principados, dos príncipes das trevas, das potestades, das hortes infernais, querem jogar aí na nação. Eu escolhi o meu voto a presidente, você sabe qual foi, porque foi o que, não estou dizendo que ele, com certeza, esses espíritos em alguma área vai controlar, porque nós temos muito aí de sincretismo religioso, né? Nós temos aí muitas coisas cheias. Então imagina para você gerar um presidente, imagina para um presidente ter uma mentalidade dessa do que eu estou pregando para você, e não só ter a mentalidade, como viver isso. Tá longe, não tá? Por isso que o evangélico, o católico, os cristãos têm que se levantar para colocar um de Deus com esta visão, para combater isso daqui. Isto daqui. Principados, irmãos. Principados que querem destruir a nossa família, destruir a infância, jogar imoralidade, prostituição, um monte de outras coisas. Por que eu escolhi votar no candidato que eu votei, que foi o Jair Bolsonaro? Sabe por quê? Por causa que era o menos ruim, vamos dizer assim. Estou dizendo que ele é excelente, que ele é perfeito. Eu sei que ele vai ter falhas, vai ter erros. Mas é o que combatia a imoralidade, o aborto, né? A ideologia de gênero que todo mundo queria empurrar goela abaixo, o kit gay nas escolas das crianças, para as crianças já desde pequeno. Isso daí é obra de principados, meu irmão. Principados que querem governar para fazer do Brasil aí uma Babilônia pura. Então, independente de tudo isso, eu não creio que o Bolsonaro possa ser aquele que vai mudar. Vai ser o Messias do Brasil. Para com isso, né, irmãos? Bobeira. Então você começa a raciocinar de um outro modo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Espero ter edificado vocês em alguma coisa. E marque o joinha, compartilhe, mande para todas as pessoas. Então fica assim, principados, né? Potestades. Ok? Fica aqui também a outra classe, hortes. Também tem aqui os tronos e tem o maiorzão, que recebe do próprio Lúcifer, do próprio Satanás, comando, né? O que está acima, que rege o globo todo, ou pelo menos quer tentar reger, é o próprio diabo. Só que a Bíblia diz o príncipe deste mundo. Sabe qual é a alegria que eu tenho? Que eu não sou deste mundo, você não é desse mundo. Mas você está neste mundo. Você entendeu? Você não é, mas você está. Então, eu e você, às vezes, passivamente ou ativamente somos dominados e controlados por estes espíritos. A nossa batalha é contra eles, ok? Vamos nos unir, vamos ajuntar pessoas para combater isso. Combater espíritos de bairro, irmãos, de lugar de feitiçaria, um pontinho de feitiçaria, um pontinho de macumbaria. Meu irmão, isso é muito fácil. Essa igreja já provou que fez, evangelizando, ganhando almas. Mas e aí? Quando é que nós vamos entrar no novo nível de combater principados? Dentro de um Estado. Dentro de uma visão nacional, hein? Oramos a Deus para que isso aconteça. Deus abençoe.